A nossa dificuldade de muitas vezes perceber uma distância gritante entre a vontade de Deus e a nossa vontade está exatamente na nossa incapacidade de ouvir, de escutar. Escutar a Deus primeiramente. Sim, escutar a Deus. Ele que quer falar, mas é preciso que a gente saiba silenciar. Você tem esperneado muito contra a vontade de Deus? Neste vídeo eu quero falar para você, trazer para você como tornar-se mais obediente e ser feliz nesse caminho de obediência a Deus. Eu sou Larissa Menegatti, teóloga e mentora de mulheres. Fique comigo aqui nesse vídeo para você entender o que eu estou falando agora aqui no começo. Quando eu era pequena, era muito comum no meu tempo assistir os vários episódios da Xuxa. E tinha uma música que ela cantava e eu cantava com os pés no chão na minha casinha lá de madeira, dos meus avós. A música era: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E eu repetia isso: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E a gente, de certa forma, foi uma geração que tem pensado sempre mais sobre isso, né? Não, é só eu pensar positivo, é só eu pensar que as coisas vão acontecer. Só que eu preciso lhe dizer uma coisa: nem tudo que você quiser, o cara lá de cima vai lhe dar. Vamos tratá-lo também com a honra que ele merece, nosso Senhor. E por que que ele não vai te dar? Não é porque ele é mau, não é um Deus mau. Um Deus que se alegre com a nossa tristeza, com a nossa irrealização, como se ele quisesse, ficasse esperando só nos contrariar, contrariar o nosso querer, o nosso desejo. Não. É porque de fato, de verdade, ele conhece as suas necessidades mais profundas. O que você precisa de fato para ser uma mulher mais madura, para ser uma mulher mais feliz. E felicidade aqui, eu trago a raiz dessa palavra como a bem-aventurança. Os santos são os bem-aventurados. Como viver esta bem-aventurança de maneira verdadeira, real? Eis o caminho. A nossa dificuldade de muitas vezes perceber uma distância gritante entre a vontade de Deus e a nossa vontade está exatamente na nossa incapacidade de ouvir, de escutar. Escutar a Deus primeiramente. Sim, escutar a Deus. Ele que quer falar, mas é preciso que a gente saiba silenciar, saber silenciar. No meu livro Tratado da Alma Feminina, eu vou falar sobre isso, a capacidade de você silenciar para ouvir a Deus, saber ouvir a Deus, saber ouvir a si mesma. Sim, porque o silêncio não vai somente te permitir ouvir a voz de Deus. Você também vai ser mais capaz de ouvir os desejos mais íntimos e profundos do seu coração, do seu interior. E não tanto aquilo que às vezes está na superfície. Aqueles desejos que, no fundo, são uma repetição do que você escuta aí fora, do que você entende por felicidade e realização, e não exatamente aquilo que você mais precisa, mais necessita ou mais anseia no fundo da sua alma. Então, sem silêncio, nós criamos uma barreira para essa escuta de Deus e de nós mesmas. E sabe também qual é a terceira consequência dessa incapacidade de ouvir a Deus e a si mesma? É a nossa incapacidade de ouvir melhor o outro, de escutar melhor o outro. E tudo isso vai gerando um distanciamento, esse distanciamento entre o querer divino e entre o nosso querer. É muito comum que a gente se pegue, nesse conflito, esperneando, porque nós estamos desconectadas de nós mesmas, do outro e de Deus. A palavra obediência, ela vem do latim ob audire, a capacidade de ouvir. O obediente é o que sabe ouvir.
E nós estamos hoje numa sociedade que não consegue ouvir porque não consegue parar. A atenção é uma necessidade hoje urgente. Quem tem atenção, quem tem foco, consegue se desenvolver e aprimorar-se muito mais. Mas quem não tem, vai ser levado por esse rolo compressor dos ditames de fora de si sobre ele mesmo. Então a pessoa, às vezes, ela não consegue perceber o que de fato ela quer, porque ela está indo nesse rolo compressor. Um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, né, é que você passa a desejar o que Deus quer para você, porque você passa a ouvir melhor. E quando você o ouve, quando você dá esse espaço de silêncio, você começa a perceber que aquilo que lá dentro de você está gritando e o que Deus está te falando querem se abraçar. A vontade de Deus é o abraço de duas liberdades. A liberdade de Deus, que inicialmente quer nos fazer felizes, embora esse conceito de felicidade seja equivocado da nossa parte, mas a verdadeira felicidade, a verdadeira bem-aventurança provém dele. Ele pensa a nosso respeito com amor, com carinho, e ao mesmo tempo, do outro lado, para que haja um abraço de dois quereres, de duas liberdades, é a sua liberdade também. À medida em que você vai entendendo e percebendo que ele lhe quer muito bem, que ele pensa o melhor para o seu bem, aquilo que de fato será proveitoso para a sua salvação, para o seu crescimento interior e para o seu amadurecimento como pessoa. Então, hoje, esse vídeo, ele traz esse ponto. Você tem esperneado muito contra a vontade de Deus? Pode ser que ele realize o teu querer, mas ele antes quer educar a você saber esperar o tempo dele. O momento em que acontece de verdade a vontade de Deus na sua vida é o melhor momento e não aquele que nós às vezes pensamos, projetamos. O nosso olhar é sempre muito curto. O nosso alcance é sempre muito estreito. O que Deus vê, o que Ele prevê, é muito maior do que aquilo que você consegue alcançar. Então, é o desafio que eu quero lhe fazer nesse vídeo. Experimente colocar-se nas palmas da mão de Deus. De um Deus que é Pai, mas não um Pai que está querendo ser carrasco, mas um Pai que cuida. E sinta esse cuidado de Deus conduzindo a sua vida. Essa atitude de confiança não é, de maneira alguma, você abrir mão do que te cabe fazer. Essa atitude de confiança, de abandono à vontade de Deus, em nenhum momento, minha querida, é você deixar de fazer o que te cabe fazer. Eu vou te dar um exemplo. Quando nosso Senhor ressuscita Lázaro, Lázaro já estava há 4 dias, já fedendo, já estava morto. E nosso Senhor, Ele vai realizar um milagre. Mas esse milagre não se dá sem a participação de algumas pessoas. O que nosso Senhor diz? Tirai a pedra. Então não é Ele que tira a pedra em passe de mágicas. Não. Tirem a pedra. Sintam o peso de empurrar essa pedra. Vocês precisam querer tirar essa pedra. Então qual é a pedra que está te impedindo, que está te fazendo putreficar, que está te fazendo ficar ali numa situação, né, de não sair, de não entender o que Ele quer para você? Tirai a pedra. E depois que eles tiram a pedra, chama Jesus Lázaro para fora. Jesus vai dizer: Lázaro, vem para fora. E ao chamar Lázaro para fora, ele depois diz: desamarrai-o. Desamarrai-o. É preciso querer esse segundo ato
tirem as faixas que o amarram, que o deixam paralisado, que o deixam estagnado. Desamarrai-o. Então percebeu? Neste grande milagre de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, ele quis precisar que tirasse a pedra e que desamarrasse Lázaro. O milagre nas bodas de Caná. Nas bodas de Caná, nosso Senhor realiza o seu primeiro milagre, o seu primeiro sinal, como diz no Evangelho de São João. E esse primeiro sinal, em João 2, o que acontece? Nossa Senhora vai dizer: fazei tudo o que ele vos disser. Diz isso aos servos. E nosso Senhor vai dizer aos servos: enchei as talhas de água. Não era pouca água. Enchei as talhas de água. Encheram e levaram a ele. Depois ele diz: servi ao mestre e a todos os outros depois. Não é nosso Senhor que faz isso sozinho. A vontade de Deus na nossa vida, o milagre que Ele quer realizar, Ele quer que você tire a pedra, Ele quer que você desamarre, Ele quer que você encha as talhas. Quem vai transformar em vinho é Ele. Quem vai dar a vida novamente é Ele. Então entenda nesse caminho, a obediência é fazer o que Ele pede. O que está ao seu alcance fazer e que Ele não fará no seu lugar. E que nesse processo de fazer, Ele realizará prodígios. Eu desejo que esse vídeo realmente possa ser resposta às suas buscas, anseios e esperneamentos, que você possa entender o caminho da vontade de Deus, aprendendo a ouvi-lo mais, fazendo mais silêncio e entrando em íntima união com Ele por meio da oração. Se esse vídeo fez sentido na sua vida, não deixe de curtir, de inscrever-se no canal também para receber novos conteúdos de formação humana e espiritual.